da feitiçaria, estamos falando da bruxaria, e o importante que nós deixamos como mensagem foi que a pessoa não tenha medo, foi que a pessoa também respeite as forças do mal. Respeitar não significa ter medo, mas nós temos que respeitar quem pratica o mal também, quem pratica a magia negra, pois todas as pessoas têm o livre-arbítrio e pelo livre-arbítrio ele pode decidir para fazer o mal. Então a gente tem que respeitar e não, por exemplo, sair na luta para matá-lo, para destruir, porque se nós assim o fizermos, a gente também estará praticando o mal. Foi exatamente como na época da Inquisição. Existiam os bruxos, como falavam, né? Já que nós falamos de bruxaria e feitiçaria, então as pessoas eram taxadas com julgamento assim, sem pés nem cabeça, pois nada era provável, nada era constatado mesmo que a pessoa era bruxa, na maioria dos casos, e a pessoa era condenada à morte, a ser queimada numa fogueira. Então eu pergunto para vocês, quem é o verdadeiro bruxo? É aquele que foi erroneamente escolhido, taxado de bruxo, ou aqueles que queimaram? Pois o mal se infiltra no bem e o bem também se infiltra no mal. Nós temos que ter toda esta percepção para nós realmente termos consciência da realidade da polaridade. Então, nunca, querido ouvinte, desafie o mal, mas tenha sempre coragem, e ter coragem não significa desafiar. Nunca desafie as forças do mal tentando provar quem é o mais forte. Esta postura não vai dar coragem, não é de coragem, é uma postura de fraqueza. E você vai perder esta batalha, pois neste caso trata-se de mostrar quem é o mais forte, querer se mostrar. Qual é o poder que você tem para si ou para os outros. E isto está logicamente revestido de orgulho, revestido de vaidade, e orgulho e vaidade são princípios do mal, e isto já te liga ao mal e você se torna perdedor. Tudo isso alimenta o mal e torna o mal vencedor. Frente ao mal, você deve ter sempre uma atitude de respeito, sem desafiar e sem ter medo. Notem bem, sem ter medo. Você deve saber que o feitiço tem uma vibração ruim, ele tem uma vibração negativa, perniciosa e até asquerosa ao olhar clarividente. E você tem que saber que isto não vai atingir você, perfeito? Você tem que ter esta confiança. Mas você, frente a um feitiço, você não tem que fugir dele. Mas o feitiço necessita ser manipulado com cuidado, manipulado também com jeito. Como, por exemplo, quando você mexe com coisas que são muito ácidas, muito corrosivas e também com coisas contagiosas. Pense que o feitiço é contagioso psiquicamente. Então, você não tem que ter medo, você tem que tratar de um processo de feitiço como se fosse algo contagioso, com os mesmos cuidados, não é? E este feitiço, ele necessita ser transformado de mal para bem. A verdadeira magia, ela não ataca. Então veja que interessante, não é? Ela não ataca mesmo. Primeiro ela defende e depois ela transforma. Esta é a grande chave da magia. Pois quando você usar da magia para ataque, você já está praticando magia cinzenta, daquelas bem escuras. Então a magia branca nunca ataca ninguém. Ela defende. E depois, defendendo, ela procura também transformar. Assim, você nunca, querido ouvinte, tenha ódio, nunca sinta ódio de alguém que quer te prejudicar. Pode ser um mago negro, pode ser uma pessoa que te manda feitiço, que te manda macumba toda hora, que põe na frente da sua casa. Você não deve ter medo primeiro e depois não deve também sentir ódio por esta pessoa, pois as forças do mal, as forças diabólicas duplicam a sua força com ódio. O objetivo deste tipo de trabalho, de feitiço, de macumba, de despacho, é despertar o ódio na pessoa. Pois ódio alimenta ódio, no astral semelhante atrai semelhante. Então quando você recebe um ataque, se você sente ódio, pronto, o ataque já conseguiu. Ele vai achar um terreno fértil realmente para criar efeitos em seu psicomental, em sua alma. Assim, quando você sentir ódio, você está abrindo o seu aura da sua proteção. Então o mal penetra, o mal
cai direto em você, então ele vai alimentar todas as vibrações negativas dentro de você, e isto vai atrair os trabalhos de feitiçaria, e a feitiçaria então vai passar a ter força, vai passar a te destruir e vai passar a te criar os verdadeiros intuitos desta feitiçaria. E o que todos os feiticeiros sempre querem, o que todos os feiticeiros desejam e esperam de você, é despertar o seu ódio, é despertar a sua vingança, é despertar a sua discórdia e também o seu descontrole psíquico. Pois no momento que você sentir ódio, que você quer reagir, quer se vingar, que você sente aquela discórdia e entra na briga para com ele, você entra no descontrole, e estas forças são atiradas diretamente no seu aura e passam então a te atacar como verdadeiras facadas, como verdadeiras flechadas. Pelo contrário, o que eu vou falar, eu sei que é muito difícil de você fazer, mas faça. Você vai ver que funciona, você vai ver que isto realmente é um poder muito forte que nós temos e que transforma totalmente o mal. Quando você sentir ódio, que alguém te odeia, quando alguém te manda algum feitiço para você, alguma mandinga, o que você faz? Não tenha ódio nunca, mas tenha amor. Ame a quem te manda o feitiço, ame mesmo, de coração limpo, de coração aberto, ame como ser humano, entenda o processo de ignorância que essa pessoa está passando e ame esta pessoa. Então, eu sei que é difícil, volto a dizer, mas é importante você fazer isso. Não tenha ódio de quem te ataca, não tenha ódio de quem manda o feitiço para você. Pelo contrário, sinta amor. Se você for católico, se você for crente, se você for de qualquer outra religião, sabe o que você faça? Ou o que você deve fazer? Rezar. Reze para quem te envia um feitiço e reze para que ele tenha sucesso, para que ele tenha bem, para que ele tenha saúde, para que ele tenha prosperidade, amor, e que ele encontre a paz, e que realmente ele encontre a felicidade. Se você fizer isso, sabe o que acontece, querido ouvinte? Isto machuca muito mais a quem mexe com o mal do que se você usar da vingança e do ódio. Porque o amor, ele fere todo este princípio negativo. Então, quando este mal bater no seu aura e seu aura for refletido de amor, a coisa é rechaçada imediatamente. Agora, se você se revestir de maldade, de vingança, de raiva, o que acontece? A coisa gruda. Aí nós ficamos com aquele espírito obsessor, que não é espírito, na realidade é uma forma de pensamento, grudada no seu aura, interferindo na sua vida, prejudicando os seus pensamentos, não deixando você se concentrar e também vampirizando as suas energias e criando confusão, azares, doenças, encrencas e todos esses problemas. Mas se você estiver revestido com a paz de Deus, se você realmente se insuflar de amor, de religiosidade, através da religião, seja ela qual for, isso não importa. O que importa é a pessoa se carregar de sentimentos psíquicos, de sentimentos e fatores psíquicos positivos, religiosos, ligados ao bem e ao mal, ao bem e ao belo. Então o que acontece? Tudo isso bate no seu aura e automaticamente é expulso. Tudo isso não chega à sua realidade psíquica e tudo isso volta. Mas se tiver uma gota que for de vingança, de raiva, de ódio, a coisa gruda. Então passam a surgir os efeitos negativos. O amor, o verdadeiro amor, é a força oculta de toda a transformação. É capaz de transformar todo o mal em bem e de transformar tudo que é involutivo em evolutivo. Nós vamos continuar falando disso, falando desse assunto que é muito interessante e muito importante, pois as pessoas têm um conceito errôneo do que é feitiço, feitiçaria e tudo mais. Podemos sentir raiva, mesmo quando alguém, a gente sabe deliberadamente que essa pessoa quer nos prejudicar. Nós temos que sentir amor, porque ao sentirmos ódio, nós abrimos o nosso aura de proteção. E o mal então penetra com todo o seu potencial e o ódio alimenta todas as vibrações negativas e que facilitam
todos os trabalhos de feitiçaria. E isto tudo o feiticeiro quer que você faça, não é? Mas à medida que você reza para a pessoa que te manda o mal, isto machuca muito mais do que você usar o mal. Porque o bem, ele choca o mal. E este choque, ele volta como uma descarga psíquica para quem pratica o mal. Então, use do amor. O amor é a força oculta da transformação real, como nós terminamos o primeiro bloco, falando que realmente ele pode transformar, ele pode realmente mudar. Mas se você não tem medo, se você realmente não tem medo disso tudo, mas sabe como é que é, não é? Você não tem medo, mas não acredito em las brujas, mas sei que elas hay, não é? Como o espanhol fala. Às vezes você não acredita, tal, mas tem aquela pontinha de medo, não é? Então, nesse caso, você pode usar uma arma a mais para se defender do mal. Então, você pode usar uma arma muito poderosa. Sabe qual é essa arma? A fé. Se você usar a fé em Deus, isso é importante. Se você usar a fé em Deus através da sua religião, quer você seja da Sechonoye, católico, crente, protestante, qualquer linha, não interessa, o importante é você ter fé em Deus e pedir a proteção angélica, a proteção de Deus para te livrar de todos estes males. E principalmente você tem que ter fé em você. Porque quando você tiver fé em você, você vai vencer todo o trauma de problemas da vida, você vai resolver problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas de insucesso, pois quem tem fé consegue aquilo que ele quer. Então, o importante é ter fé, fé que você não vai ser atingido por tudo isso. Mas, se você realmente quiser algo mais, existem os famosos salmos do poderoso Davi e de outras pessoas que escreveram os salmos da Bíblia. Pessoas especiais. Então, existem salmos que, ao serem recitados, eles protegem contra todas estas influências da feitiçaria. Então, pegue o lápis, pegue o papel, que eu vou dar os salmos da Bíblia que você deve usar. Primeiro, você usa o Salmo 51. Salmo 51. Você pode usar o Salmo 53. O Salmo 57. O Salmo 90, muito conhecido, poderosíssimo, não é? Que ele é excelente para ataques de íncubos que atacam as mulheres e de súcubos que fazem os ataques sexuais aos homens. O 90 é excelente. Em algumas Bíblias é o 91, aquele que começa com tu que habitas à sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu descansará, e aí vai. E o outro, 139. Perfeito? Então, repetindo, Salmos 51, 53, 57, 90 e 139. Mas não vai usar esses salmos para jogar na loteria, no bicho, nada disso, né? Você tem que usar esses salmos contra a feitiçaria, perfeito? E a versão melhor do texto do salmo que eu achei foi, e que também nós usamos em escolas de iniciação, pois os salmos são fórmulas da magia branca, são as versões do Padre Figueiredo. É uma Bíblia que ela foi escrita em base, com base na versão escrita pelo Padre Figueiredo. É uma Bíblia católica, mas é muito importante. Porque Davi, na realidade, ele foi rei, ele foi músico, ele foi sacerdote, ele foi mago, ele foi profeta. Ele era um homem perfeito, porque Davi é a própria expressão antecipada de Cristo, porque ele vem dentro da linhagem crística. Então, ele tinha todo o poder do mago perfeito, do homem perfeito. E o grande Davi deixou as suas fórmulas, que são os salmos como as fórmulas da magia branca. Então, se você recitar um salmo com a certeza de que primeiro você tem que ter o direcionamento do salmo. Você tem que pensar, eu vou recitar este salmo para esta finalidade. Estar cônscio realmente da finalidade do salmo. Eu quero para esta finalidade e recito o salmo. E à medida que recito o salmo, tenha certeza que você vai conseguir, e rezando o salmo você já está com a certeza absoluta que conseguiu e que está resolvido. Aí funciona. Então não existe feitiçaria que chega perto de você se você repetir constantemente qualquer um destes salmos que eu falei. Perfeito? Então, agora, se você está ouvindo o meu programa e se você mexe com feitiçaria, lembre-se de que o maior prejudicado não vai ser nunca o outro, vai ser você mesmo.
Então, se você é feiticeiro, se você é bruxo, se você mexe com estas coisas, nós respeitamos o seu livre-arbítrio. Mas você tem que lembrar que tudo que você fizer, tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você pensa, está sempre sujeito à lei do karma. Por isso, querido ouvinte, se você mexe com estas coisas, estude o verdadeiro ocultismo e procure sempre clarear a sua magia cinzenta, torná-la menos escura e mais clara, para fazê-la branca. Então, você faça não a macumba, faça a boa cumba, como eu falei para você, não é? Faça trabalhos para o bem, para o belo, sem prejudicar a qualquer um que seja, sem fatores egoísticos, sem busca de bens materiais, mas procure ajudar as pessoas através disso, que você vai conseguir da mesma maneira. E se você já gerou karma negativo, você vai transformar esse karma negativo em bem. Faça agora, mude agora, vale a pena, porque realmente você pode mudar tudo isso. Agora, quando isto tudo ocorrer, você será um iluminado, você entenderá que Deus representa todas as nossas qualidades e que o diabo representa todos os nossos defeitos. E ambos, Deus e diabo, eles são os dois aspectos de uma mesma coisa, são dois extremos de uma mesma essência. E esta dualidade, ela existe exatamente para a nossa evolução, respeitando o nosso livre-arbítrio. Como é que você deve ficar no livre-arbítrio? Você deve ficar no meio, entre Deus e entre o diabo, não é isso? Por isso que no ocultismo nós buscamos o caminho do meio. As forças da magia branca e da magia negra são as mesmas, não tem diferença. Qual que é a mais forte? A branca ou a negra? Não tem, a força está no poder de quem manda e na fraqueza de quem recebe, funciona assim. Então, isto é importante. O que define se uma magia é branca ou negra é a finalidade. Se a finalidade for ligada ao bem, é branca. Se for ligada ao mal, ela é negra. Então, tudo que você deve fazer é buscar a consciência entre o altruísmo e o egoísmo. Assim, um despacho para a paz e um despacho para a discórdia. Você pode fazer os dois. O ocultismo busca a verdade, busca que Deus não é nem mal nem bem, Deus é o dobro, é tudo isso. Deus representa a verdade única, é o ser que se manifesta como Cristo interno ou externamente como Cristo universal. Estude, desenvolva o seu mental, pratique a meditação, que é a melhor maneira de potencializar a sua mente e despertar as suas faculdades superiores, que levarão você à vitória na transformação do bem e do mal. Mistérios do cloreto de sódio, os mistérios do sal de cozinha. Nós sabemos que a magia liga-se muito a este fenômeno do sal. E este produto, NaCl, ou cloreto de sódio, na realidade também ele é conhecido como o Natrium muriaticum. E o Natrium muriaticum é o maior remédio homeopático. Ou seja, ele liga-se aos 4 grupos que nós temos. Nós temos vários sistemas evolutivos ou vários sistemas fisiológicos. Nós temos o sistema respiratório, que liga-se ao ar, temos o sistema circulatório, que liga-se ao fogo, o sistema digestivo, que liga-se à água, e o sistema cérebro-espinhal, que liga-se à terra. Então, estes 4 elementos, ar, fogo, água e terra, ligam-se, por sua vez, a 4 sistemas básicos, fisiológicos que nós temos. O ar liga-se ao sistema respiratório, e este produto, cloreto de sódio, ele é usado muito para todo este processo respiratório que nós temos. E ligado ainda ao sistema respiratório, nós temos o sistema auxiliar, que é o sistema tegumentar, que é constituído pela pele, pelos poros, porque a gente também tem a respiração cutânea, além de ter a respiração pelas vias respiratórias e pelo pulmão. E este remédio, cloreto de sódio, ele é utilizado exatamente para o sistema respiratório, o sistema tegumentar, esse sistema que nós respiramos, inspiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. Nós sabemos que a rinite, que é ligada a todo um processo do nariz, desse processo respiratório, o remédio de rinite, ele é ricamente estabelecido ou ricamente
hoje constituído de cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o grande remédio também para o tratamento da própria tuberculose, é o tratamento homeopático para a tuberculose. Doenças de pele também são tratadas ligadas ao tecido tegumentar que nós respiramos pela pele, há todo um processo de eczemas, de feridas, aquele defeito que tem na superfície da pele conhecido como desfolhamento, a própria urticária. Então, doenças de pele também são tratadas com cloreto de sódio. Por isso que o banho de água do mar faz muito bem a todos esses processos de quem tem eczemas, feridas, desfolhamento e urticária. O cloreto de sódio também relacionado ao sistema respiratório, ele é muito bom para tratar da asma, ele é ideal para processos de falta de ar e de mal-estar. E o próprio cloreto de sódio, ele é um componente do suor. Quando a gente sua, na nossa fisiologia da sudorese, a gente tem a eliminação do cloreto de sódio. E ele, então, é um componente do suor. E esse componente do suor facilita, então, com que a gente elimine as toxinas que causam aquele endurecimento muscular. E eliminando sódio através da sudorese, através do componente do suor, a gente consegue também se livrar dessas toxinas pelo processo da respiração e do exercício. Então, o cloreto de sódio liga-se ao elemento ar e a todo o nosso sistema respiratório e sistema circular. Quanto ao elemento fogo, o cloreto de sódio liga-se ao nosso sistema circulatório. E ligado ao sistema circulatório, nós temos o sistema linfático e o próprio baço, que é um reservatório de sangue. Quando a gente come fora de hora, quando a gente corre, o excesso de sangue que entra na corrente sanguínea nos é doado pelo próprio baço. Então, toda a composição das células do sangue, quando a gente, pela citologia, que analisa, que estuda cientificamente as células do sangue, a gente vê que o cloreto de sódio está nesta composição destas células. O cloreto de sódio ele é muito importante também naqueles estados como remédio nas palpitações cardíacas. Quando a gente sente aquele coração palpitando, o cloreto de sódio equilibra essas palpitações. Também em alteração de pressão sanguínea. Quando a gente tem muita alteração em pressão sanguínea, um dos remédios homeopáticos que é indicado é o cloreto de sódio. E quando a gente tem aqueles batimentos pelo corpo, às vezes o dedo fica mexendo sozinho, a pálpebra começa a mexer sozinha, determinadas áreas ficam mexendo sozinho, e a gente conhece isso como batimentos pelo corpo. E o cloreto de sódio é o remédio para esse tipo de efeito que a gente tem, que é derivado do sistema circulatório, de todo esse processo do nosso sangue. O cloreto de sódio também liga-se ao elemento ar e, portanto, ao sistema digestivo. O sistema digestivo, desde a boca até o ânus, é um sistema molhado. A gente não consegue comer nada seco, tudo tem que ser molhado. Então, existe o processo da água. E o cloreto de sódio ele é muito importante na nutrição e também na hidratação dos tecidos, porque ele é higroscópico, ele absorve água e facilita toda a hidratação do tecido da carne que constitui o nosso corpo. E o próprio cloreto de sódio também ele é componente do suco gástrico. O suco gástrico tem água, nós temos cloreto de sódio, ácido clorídrico e pepsina, que é exatamente o elemento que vai provocar todo aquele processo enzimático da digestão. E o suco gástrico ele tem então cloreto de sódio. O cloreto de sódio presente do suco gástrico facilita todo esse processo da digestão. Ou seja, todo o sistema digestivo trabalha com o cloreto de sódio. Depois ele é importante também no processo da desidratação. Quando uma pessoa está desidratada por um processo de calor, perdendo muita água, o cloreto de sódio dentro do suco que a gente toma, que é para recompor os nossos sais, o cloreto de sódio garante novamente a hidratação, porque ele absorve a água e então permite
vai ajudar a manter os minerais no corpo. Prisão de ventre também é um processo que pode ser tratado através do cloreto de sódio. Aquela secura que a pessoa sente na boca, aquela secura geral no ser, também a gente trata com cloreto de sódio. E o cloreto de sódio absorve a água e aquela secura passa a ser então não mais secura, mas algo úmido. Todos os transtornos digestivos normalmente são tratados, curados com o cloreto de sódio também. Problemas hepáticos relacionados ao fígado também nós podemos tratar através da administração de doses controladas de cloreto de sódio. Quando nós temos fome, quando nós temos sede, todos esses sintomas que tipificam a fome e a sede também são minimizados através do uso de cloreto de sódio. As mucosas secas passam a ser mucosas úmidas, usando cloreto de sódio, que é higroscópico, absorve a água, então deixa a mucosa molhada. E processos de raquitismo, onde as crianças não crescem, processos de emagrecimento, quando a pessoa toma cloreto de sódio ou usa o cloreto de sódio como remédio, existe um encorpamento e a pessoa se fortifica. Por isso que muitas vacas, muitos animais que funcionam em processo de gado, né, para abate ou para procriação, e também como doadores de leite, é muito comum se dar sal, porque o gado comendo sal, automaticamente ele vai ter que tomar água, e a água junto com sal forma esse processo que fortifica o animal, dá um encorpamento no animal e permite então fazer com que ele não emagreça e não fique raquítico. Então, é um tonificante contra o raquitismo e emagrecimento. E do mesmo modo funciona na medicina homeopática. E o sistema digestivo, ele é ligado diretamente ao sistema urogenital e também ao sistema endócrino. O sistema digestivo, nós já falamos que corresponde à Lua, e o sistema urogenital corresponde a Vênus. Daí vem as doenças venéreas, a camisinha de Vênus. Nós nascemos em 9 meses, que é o ciclo exatamente de Vênus, ou que Vênus translada em torno do Sol. E o sistema endócrino também é um sistema ligado, porque nesse sistema nós temos os hormônios da digestão, as glândulas endócrinas vão jogando então secreções na corrente sanguínea. E através destas secreções a gente tem um funcionamento dos órgãos e tudo mais. Ligado ao físico, nós temos o sistema cérebro-espinhal, porque o sistema cérebro-espinhal é um sistema onde nós temos a caixa craniana e os elos da espinha. E ligado ainda ao sistema cérebro-espinhal, nós temos o sistema nervoso sensorial, o sistema muscular e o sistema esquelético. E o cloreto de sódio, como remédio, ele é importantíssimo para o sistema nervoso em geral. Ele tonifica o sistema nervoso. E a falta de cloreto de sódio no organismo provoca a desmineralização, e essa desmineralização se desencadeia numa estabilidade nervosa. Através de uma redução do cloreto de sódio em nosso corpo, nós temos tendência à instabilidade nervosa, a grande estado de fraqueza, ao medo, à irritabilidade, à mágoa, a pensamentos desagradáveis, a sonhos ruins, dores musculares, cãibras também. Então, o cloreto de sódio ele é muito importante para o nosso sistema sanguíneo e para o nosso sistema cérebro-espinhal. Ele provoca essa irritabilidade, mágoa, pensamentos desagradáveis, sonhos ruins, dores musculares. E este processo de câimbras, principalmente as câimbras noturnas, também se dá por deficiência ou falta de cloreto de sódio na massa muscular. Torcicolo, também muito tipo de torcicolo é provocado por falta de cloreto de sódio no organismo. E a administração de cloreto de sódio facilita a cura do torcicolo. Aqueles saltos musculares, onde o músculo parece que trabalha sozinho, onde nós temos os saltos nervosos, conhecidos cientificamente como fibroses musculares, isto é curado também pelo próprio cloreto de sódio.
A descalcificação, quando o ser humano começa a perder grande quantidade de cálcio no seu organismo, então o cloreto de sódio atua como elemento de fixação do próprio cálcio. Ele segura o cálcio no nosso metabolismo e a gente então passa por um processo onde a calcificação se mantém e a saúde e o prolongamento da saúde também em decorrência. E o cloreto de sódio ele é utilizado também como remédio para outros estados nervosos, como por exemplo para solidão, insegurança, pessoas que choram sem motivo, tristeza, melancolia, fadiga, tudo isso pode ser minimizado usando este remédio fantástico que é o cloreto de sódio. E este sal que a gente ingere, que é o cloreto de sódio, ele tem uma importância em nossa necessidade vital. Porque se nós analisarmos as salmouras que a gente usa, elas conservam a carne. Então uma carne que é salpicada de sal, que ela é totalmente revestida de sal, este sal que reveste a própria carne, absorvendo água, ele permite ser um agente conservador. E nós sabemos que a salmoura pode conservar durante muitos anos uma determinada alimentação. E também, através desse processo, a gente consegue realidades ou entrar em outras realidades físicas usando o cloreto de sódio como elemento de fixação dessas realidades. Ou seja, nós podemos, por exemplo, termos experiências com cloreto de sódio densificando coisas do astral e trazendo no nosso estado físico. Uma pessoa, quando dá muita risada, ela acaba chorando, ou ela acaba jogando cloreto de sódio pelos dutos lacrimais. Da mesma maneira, uma pessoa que fica triste, que chora muito por tristeza, por melancolia, por azar ou por qualquer outro motivo, ela também joga muito para fora cloreto de sódio. E nós podemos dizer por aqui que o cloreto de sódio densifica a nossa astralidade. Se a nossa astralidade está voltada ao fator positivo, como muita alegria, dando muita risada, a gente acaba chorando. E se tudo isso estiver ligado a um processo de muita tristeza, muita saudade, muito mexe-mexe em termos assim de controles emocionais, então o cloreto de sódio ele traz as emoções para fora, ela traz a tristeza para fora, a nossa força, a nossa alegria e a nossa tristeza, tanto um lado positivo que é a alegria como o lado negativo que é a tristeza, tudo isso, essa astralidade ela é densificada na matéria através do cloreto de sódio. E exatamente por isso que o cloreto de sódio ele é utilizado como um processo para densificar a astralidade no batismo. O cloreto de sódio ele é utilizado no batismo exatamente para tirar influências negativas e fazer essa influência positiva, que é do sal, estar presente em nosso ser. Então, esse processo é muito importante. E o sal, ele podemos dizer que guarda a própria vida, ele representa a nossa necessidade vital, ele é o conservante da própria vida através da salmoura. O bacalhau que a gente conhece, ele é conservado durante muito tempo através da própria salmoura. Então o sal densifica as atividades interiores, e o excesso de atividade, quando uma pessoa tem muita atividade, muito excitada, o organismo funciona mais do que deve, a gente então tem que dar sal para reduzir este processo. E a própria macumba utiliza do sal, não é? E o sal, por exemplo, no trabalho de macumba, ele densifica aquela astralidade. Muitos pais de santos, principalmente no dia de Iemanjá, vão à praia fazer os seus trabalhos e depois entram na água salgada. E aquela água salgada vai densificar, vai tirar tudo aquilo que está plasmado para acontecer. Então, o cloreto de sódio tem todas essas capacidades. Ele serve para o sistema respiratório ligado ao ar, sistema circulatório ligado ao fogo, sistema digestivo ligado à água e sistema cérebro-espinhal ligado à própria terra. E o cloreto de sódio também, ele é o elemento, podemos dizer, não elemento, o composto que existe em maior quantidade no nosso planeta. Nós temos o sal presente na crosta terrestre, porque
Nas areias, nós temos mistura com sal proveniente do sal do mar. Houve épocas em que a água salgada cobriu determinadas regiões da Terra, e estas regiões mantiveram este sal após a evaporação da água. Então ele é encontrado na crosta terrestre. E existem também verdadeiras minas que fornecem o sal-gema. Então este sal-gema, ou sal de rocha também, ele é industrializado, ele pode ser retirado e utilizado diretamente da terra, né? Depois, na água do mar, praticamente nós temos 3/4 da superfície terrestre, ou seja, 75% da área da superfície terrestre é coberto por mares, e o mar tem, os oceanos, o mar tem água salgada, e a água então está riquíssima em sal. Então veja que a quantidade de sal existente no mar é muito grande, e a quantidade de sal existente na crosta terrestre também é muito grande, o que vale dizer que o sal é a substância, o composto que existe em maior quantidade na face da Terra. Tudo isso para falar um pouquinho apenas do cloreto de sódio ou do sal no ocultismo. E quando a gente quer, por exemplo, tirar as influências de uma roupa, fazer com que não haja repercussão física quando a gente doar a nossa roupa para que ela seja usada por uma pessoa desconhecida que possa ser má, então a melhor maneira de tirar esta influência é colocar esta roupa dentro de uma salmoura e depois tirar a água e deixar secar. Então aquele sal com a salmoura vai provocar toda uma higienização, vai fazer com que tudo aquilo que está de ruim planejado para acontecer nesta realidade, então tudo isso vai ser desmanchado pela própria densificação do astral que o cloreto de sódio provoca. E o cloreto de sódio também, ele é utilizado no batismo. No batismo, nesse processo do batismo, a gente então consegue ter o cloreto de sódio para nascer novamente, se livrar das influências espirituais e descer a nossa consciência à própria matéria.